Olá, eu sou o Wilson Marchionati, sou autor do livro China, Velho e Novo Império. Vamos falar um pouco sobre China, esse país que está assombrando o mundo com seu crescimento e poder. Quando falamos de China, estamos falando de um país marcante em muitos aspectos. Centros urbanos gigantescos e desenvolvidos, como Xangai e Pequim, uma população imensa de 1,4 bilhões de pessoas, e que organizam suas vidas de uma maneira muito típica e especial. Um país com destaque internacional e algumas megalomanias até, como as Olimpíadas de Pequim, de 2008, cujo orçamento foi superior a 40 bilhões de dólares e considerada uma das mais bem feitas Olimpíadas da história. Um país de economia capitalista, mas que politicamente ainda vive sob a filosofia comunista, introduzida no país com o regime socialista de Mao Tse-tung em 1949. País que também possui o maior exército do mundo. Embora a economia tenha mudado muito desde o regime socialista, a força política do regime iniciado por Mao sobrevive até hoje. A China é um país de dimensão continental extremamente grande, segunda maior economia do mundo, mas governado há 65 anos por um único partido, o chamado Partido Comunista. Enquanto democracias ao redor de todo o mundo se debatem na tentativa de tomar rumos e decisões às vezes muito difíceis, a China faz uso de um poder político forte, extremamente coeso, que decide seu futuro por consenso da sua cúpula de líderes, a maior parte deles formada no próprio partido, com acesso às melhores universidades e facilidade do mundo e moldada para liderar a China ao desenvolvimento. Um país ainda de contrastes, como a distribuição de renda, que não é boa, muitos focos de pobreza, sobretudo no interior, no campo do país, onde estão os agricultores. Para compreender o que é e o que será a China, talvez o mais apropriado seja uma imersão na sua sociedade. Foi o que eu, como economista e jornalista, optei por fazer durante 3 anos da minha vida. Fiquei em Xangai de 2008 a 2011, onde cursei o mestrado em Finanças, na Universidade de Finanças e Economia de Xangai. Sendo bolsista do governo chinês, tive a felicidade de morar num bairro chinês, comer em refeitórios chineses, usar transporte público usado só por chineses, cruzar a cidade com minha bicicleta diversas vezes, negociar, fazer amizades, brigar, resolver problemas no idioma deles. Essas experiências me deixaram mais próximo de compreender o que é esse país de história tão marcante e esse povo de personalidade fantástica, que é o povo chinês. O século em que vivemos deverá gradualmente ficar conhecido como o século chinês, uma analogia ao século XIX, que foi o século britânico, e ao século XX, que no caso foi o século americano, o século dos Estados Unidos. O que nos leva a essa conclusão, de que a China é o país do século XXI e que o século XXI é da China? Vários fatos nos levam a essa conclusão. A China já é a segunda maior economia do mundo e a previsão é que supere os Estados Unidos e se torne a maior em menos de 10 anos. Mas o poder chinês não se resume à economia. Estamos falando de um poder político extremamente forte e estável, com proeminência no cenário internacional. Um país que se desenvolve cientificamente e tecnologicamente de forma muito rápida. Em 2013, foi o maior publicador de artigos científicos em inglês, segundo a Royal Society. Mas que mundo devemos esperar tendo a China como principal potência mundial? De que maneira a China vai exercer sua influência? Essas são perguntas pertinentes. Para isso é necessário compreender duas coisas. Primeiro, o mundo de hoje não é o mesmo que era no século XX, quando os Estados Unidos se tornaram a potência mundial. Os Estados Unidos se tornaram o país dominante num mundo de características totalmente distintas. No século XX tivemos
Uma revolução tecnológica na área da comunicação, incluindo o advento do rádio, do cinema, da televisão, meios explorados com sucesso pelos Estados Unidos, tanto de forma diplomática quanto de forma comercial. Tivemos também um mundo polarizado, a princípio no início do século entre democracia e fascismo, e depois na segunda metade do século entre capitalismo e comunismo. Tínhamos a inexistência de um sistema estável de cooperação entre todos os países, no qual se incluem organismos de hoje em dia, como por exemplo a Organização das Nações Unidas e o Fundo Monetário Internacional. Tínhamos um mundo muito menor em termos de população e ao mesmo tempo muito maior em termos de terra inexplorada. O mundo hoje é completamente diferente. Temos novas tecnologias sendo lançadas, temos a internet, temos uma sociedade muito mais consumista, uma globalização muito mais sedimentada, e levando tudo isso em conta, o padrão de influência que a China exercerá também deverá ser completamente diferente. E além do mundo ser diferente, os chineses são bem distintos dos britânicos do século XIX ou dos americanos do século XX. Uma das bases da sociedade asiática, por exemplo, ainda é o confucionismo, um elemento desconhecido para nós ocidentais. O confucionismo é uma filosofia enraizada desde o século II a.C. na população chinesa. Se solidificou por 2 milênios, sendo até mesmo matéria essencial nos concursos públicos do Estado chinês, sendo a base da educação. O confucionismo dotou os asiáticos com respeito à hierarquia e disciplina incomuns para nós ocidentais, o que se reflete também no cotidiano. Por exemplo, o respeito ao professor na sala de aula, o respeito ao superior, o respeito ao governante. Se por um lado essa disciplina faz do chinês um obstinado pelo trabalho e estudo, por outro lado já foi apontado até mesmo como sendo responsável pelo atraso da sociedade chinesa em algumas épocas, pela incapacidade de inovar e desenvolver-se economicamente, que o país apresentou durante muitos séculos. Afinal, como diria o economista Schumpeter, o capitalismo é um contínuo processo de destruição do velho e criação do novo, a famosa destruição criativa, que muito era impedida na China devido ao confucionismo, ao respeito às tradições. Esse mesmo aspecto do confucionismo nos faz pensar sobre o futuro político da China. Estamos falando de um país que é apontado como uma ditadura, mas que teve seu último grande protesto em 1989, há mais de 20 anos. Desde então, o Partido Comunista lidera o país de forma consensual, sem grandes oposições. O público, em seu tradicional comportamento de respeito à hierarquia, não realiza grandes protestos, apesar de censuras à liberdade de expressão e à liberdade de ir e vir. O Partido Comunista não dá mostras de que irá rever o seu modelo. Fala-se até em democracia com contornos chineses, uma espécie de democracia vertical, onde os líderes do país colocam-se acima de todas as outras instituições, sendo capazes de identificar as reais necessidades do país. Um modelo avesso às democracias horizontais do Ocidente, por exemplo, onde há equiparação de poder entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Interessante notar que não parece haver qualquer tentativa chinesa em exportar esse modelo para o resto do país, contrariamente aos Estados Unidos e o século XX, quando os norte-americanos se autodeclaravam exportadores da democracia americana. E isso é outro aspecto da filosofia confucionista, que prega um estilo de vida voltado para dentro, para autoconhecimento e preservação, e que em nível político parece se reproduzir também, com uma estabilidade impressionante, jamais vista. Uma das causas apontadas para a estabilidade política é o bom período econômico vivido pelo país desde a década de 80. São mais de 3 décadas crescendo a taxas anuais próximas de 10%. O boom econômico iniciou com reformas capitalistas e que acabaram com a coletivização da agricultura, permitiram a propriedade privada e a entrada de capital estrangeiro.
Em meio a isso, as exportações foram a locomotiva da economia. Primeiro produtos de baixa tecnologia e hoje um leque de produtos que vai desde o simples e manual tecido até o mais complexo eletrônico. O crescimento foi tal que estima-se que o modelo de crescimento superacelerado da China já se esgotou. A partir de agora, a China deve crescer perto de 8% ao ano, o que ainda é muito se comparado ao ritmo de crescimento dos outros países. O país ainda deve triplicar ou quadriplicar a sua renda per capita, ou seja, por cidadão, para chegar num estágio de desenvolvimento econômico considerado de um país desenvolvido. O que evidencia: a China será o primeiro país pobre do mundo a se tornar o país mais rico do mundo. E é em meio a esse cenário que a China se consolidará como maior potência mundial. O século XXI está apenas no seu início. O mundo é muito diferente do que era no século XX e os chineses muito diferentes dos líderes ocidentais que estamos acostumados. Não sabemos exatamente de que forma a China irá exercer a sua influência, pois é impossível prever as inovações tecnológicas, as formas políticas e econômicas que o século XXI trará. O que sabemos é que não há volta. A China está prestes a se tornar a maior potência do mundo. Eu agradeço a audiência e ficamos por aqui. Muito obrigado.